Se Colby Covington bateu de um lado, Khamzat Chimaev bate do outro. Agora o Khamzat Chimaev respondeu ao ataque tremendo feito pelo Colby Covington em seu canal oficial no YouTube. Mas antes eu convido o pessoal a se inscrever no canal, deixar aquele like, que é sempre muito importante para nos ajudar a crescer no YouTube. Khamzat Chimaev respondeu dizendo o seguinte: Colby Covington está mentindo. Colby Covington não quer lutar. Juro com tudo que tenho, juro por Deus. Eu aceitei a luta 4 vezes e todos os muçulmanos entendem que eu juro pelo Alcorão. Recebi uma ligação do UFC 4 vezes. Você quer lutar? Eu disse sim. Tive uma conversa com o Sean Shelby, posso mostrar, sobre lutar com esse cara. Mas isso nunca aconteceu. Não acontece mais. Você pode mentir em coletivas de imprensa e o UFC vai fazer disso um show. Para mim, não posso mentir para as pessoas. Eu sou real, sou quem sou. Eles gostam ou não gostam, mas eu sou quem sou. Esse Covington brinca muito. Quando eu encontrei Covington no Instituto de Performance do UFC, ele me viu e se virou de costas. Ele correu para algum lugar que eu não consegui vê-lo mais. Se Covington quiser lutar, apenas suba. Tente subir. Todos estão falando sobre isso. Khamzat não quer lutar com ele. Colby Covington não quer lutar com ele. Eu luto com todos. Se Colby Covington quer lutar, lute. Para mim, a categoria não importa. Se alguém quiser a luta, se o UFC me chamar para lutar com Brock Lesnar, eu luto. Para mim, não importa mesmo. Luto com todos. Em qualquer peso que o UFC quiser, eu luto. Nunca escolhi minhas lutas. Essas galinhas mentem muito. Tantos caras falam na internet, quero lutar contra Chimaev. Mas por que eu estou aqui parado sem lutas? Há meio ano ou mais. Khamzat Chimaev agora jogou a responsabilidade dessa luta contra o Colby Covington não acontecer no UFC para o bad boy americano. Aqui o Khamzat Chimaev foi bem claro e revelou em sua visão quantas vezes essa luta foi oferecida pelo UFC e por Khamzat Chimaev o sim foi dito, mas não pelo Colby Covington. Antes, o Khamzat Chimaev, aquela versão dele que queria lutar todo dia, realmente desafiou o Colby Covington diversas vezes. E, na ocasião, o Colby Covington fez pouco caso do Khamzat Chimaev. Até apelidou ele com o termo pornô. Mas o Khamzat Chimaev, depois que teve certo sucesso no UFC, a gente viu que essa mentalidade dele de enfrentar todo mundo a qualquer hora e em qualquer peso começou a complicá-lo e, depois disso, ele não teve também muito esse tipo de comportamento. Tanto é que ele está aqui parado, mas não porque ele aceita enfrentar todo mundo. Porque se o Khamzat Chimaev aceitasse enfrentar todo mundo mesmo, aquela luta contra o Paulo Borrachinha já podia até ter saído. Ele ignorou o Paulo Borrachinha na maior, porque ficou teimando em querer lutas grandes, mas sem ainda estar em posição de brigar por elas. E com o Colby Covington, ele diz que aceitou essa luta. Do outro lado, você tem o Colby Covington também dizendo que não teve isso, que foi ele que negou o confronto. Então aqui fica a palavra do Khamzat Chimaev contra a palavra do Colby Covington. Mas no atual cenário para o UFC, pelo que a gente está vendo, quem tem mais força no que está dizendo? Claramente o Colby Covington. Tanto é que o Colby Covington está tão em alta que ele ganhou uma chance de disputar o cinturão do UFC sem nem mesmo merecer tanto. E o Khamzat Chimaev, até hoje, não se sabe o que vai acontecer com ele. A tendência é ele subir para o peso médio porque foi forçado a fazer isso depois daquele papelão que ele cometeu por falhar na balança, rir, mandar dedo e não se arrepender. E aqui o problema parece que segue o mesmo. Porque, novamente, o Khamzat Chimaev vem com esse discurso de para mim não importa o peso. Tem que se importar com o peso, sim, porque está no contrato. O lutador profissional ele tem que respeitar as regras. Não dá para o Khamzat Chimaev querer pagar de valentão e falar que luta contra qualquer um, até mesmo o Brock Lesnar. Não é assim. Até o Brock Lesnar, que era um peso pesado, também tinha as suas responsabilidades. Então, o Khamzat Chimaev, que
era um meio médio e agora deve ser um peso médio, também tem a deles, que é bater o peso preponderantemente. Não tem essa. Ele pode falar isso, que luta contra qualquer um, porém, esse papo está sendo mais para ficar grande na mídia do que propriamente ser verdade nos bastidores. Muitos lutadores estão expondo o real Khamzat Chimaev aqui, dizendo que ele não é esse monstro todo que ele pinta ser. Então, aqui o Khamzat Chimaev tenta nessa declaração voltar até aquela autoestima de ser um lutador intocável, temido, um futuro campeão do UFC, porque ele recentemente foi exposto no octógono pelo Gilbert Durinho e fora dele por Paulo Borrachinha, pelo próprio Colby Covington, Belal Muhammad. Muitos lutadores, tanto dos meio-médios do UFC quanto do peso médio, estão querendo bater de frente com o Chimaev. E ele reclamar que não está atuando com frequência, botando a culpa na falta de, sim, 2 possíveis candidatos a adversários, é um tanto quanto complicado. Parece que não é só essa galera que está recusando o Khamzat Chimaev. Quem sabe ele também não está dificultando um pouco justamente a sua volta ao UFC, que é muito aguardado assim, ele é um lutador importante, porém, o Khamzat Chimaev que a gente viu chegar no UFC de forma meteórica, parece que hoje é um outro tipo de lutador. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa resposta do Khamzat Chimaev ao Colby Covington? Ele, de fato, aceitou essa luta com o Colby Covington 4 vezes, ou isso aqui é papo? E ele não está sendo mais tão corajoso assim quanto foi o Khamzat Chimaev em seu início no UFC. Deixe seu comentário, deixe o like no vídeo e sua inscrição no canal.